Testamento da Bíblia do século XVIII. Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram, traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII. Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único. É uma exclusividade da nossa Edições Sagrada Face. Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br e garanta o seu exemplar. Tiragem limitada. Estamos começando dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo. Então é um dia especial, né? O último dia do mês de setembro, o dia de São Jerônimo, aquele que nos trouxe a Vulgata. Trabalhou duro aí durante anos para que nós tivéssemos a Bíblia no latim da época. Mas o latim da época, essa Vulgata, é o latim que todo mundo falava. Ali onde eles estavam, todo mundo conhecia. Não é que nem hoje que a gente não conhece latim. É como se tivesse feito a Bíblia em português, né? Se fosse hoje em dia, né? Naquela época, falasse em português, teria sido a Bíblia em português. A proposta do Papa da época foi, porque eles tinham dois latins, né? Tinha um latim assim, erudito, né? Clássico, que só o pessoal mais estudado falava, nas classes mais altas e tal, e o que o povo falava. E o povo falava esse latim vulgar, é o comum, todo mundo falava um linguajar mais simplificado. E foi nesse linguajar mais simplificado que foi feita então a Bíblia. Então, desde o começo, a Bíblia era para todo mundo entender. A proposta da igreja era essa lá no século IV, era para todo mundo entender. Então foi feito no latim que o povo entendia, que as pessoas, os fiéis comuns, entenderiam. Então não é aquilo que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia, dando um salto de 2000 anos aí, ou de 1600 anos, a gente vê assim que muita gente vai na missa em latim, se acha assim importante porque vai lá e não entende nada, no máximo vai ter que ficar com o missal caçando onde é que está a tradução, né? Que ponto que está o celebrante falando naquela época, naquela hora, e tentando acompanhar, o que não é fácil, e não era essa a proposta. Então, trazer a missa para a linguagem assim comum do dia a dia é uma decisão acertada sim, porque latim não é língua sagrada, como dizem, isso é mentira, e ao mesmo tempo é uma distorção terrível, né? E ao mesmo tempo a proposta era que todos a entendessem. Então, onde foi feito, da forma como foi feito. Aí depois tem uma série de corrupções aí, porque a latim era falada, as pessoas entendiam, muita gente entendia em vários lugares diferentes. Era como se fosse o inglês hoje, que muita gente entende, virou uma linguagem assim universal, né? Você sai viajar por aí, você vai falar inglês, se você fala inglês, você pode ir para a China que você se comunica. Claro, nem todo chinês conhece inglês, mas tem muito lugar onde recebe turista e tal, que vai saber falar o inglês, é uma língua comercial. Era o latim antigamente, era uma segunda língua. Então, você entende? Isso era o latim, só que depois caiu em desuso, foi caindo em desuso. Você pensar que mesmo aí até a década de 50 ainda se ensinava latim nas escolas. Só na década de 60, por aí que vai cair isso. Então, você vê que a proposta era que todo mundo entendesse, não o que a gente está vendo hoje. De repente, fechou um esquema de tal forma que as pessoas que vão na missa em latim não entendem nada, mas é arrogante, né? Põe o nariz lá em cima. A grande maioria não entende, né? Mas põe o nariz lá em cima. Agora, se você pensar que já existia uma tentativa no Brasil, e deve ter sido assim no mundo inteiro, né? No Brasil já tinha, desde o começo do século passado, uma tentativa de fazer missal bilíngue. Então tinha em português e latim, ou melhor, latim e português. Você conhece a última versão dessa tentativa, né, que não é a mesma pessoa, não é do Monsenhor Lefebvre que tinha feito os outros, era o Dom Beda, mas já existia essa ideia, né, que a igreja tinha visto a necessidade dos fiéis, do fiel entender aquilo que estava sendo rezado, até porque o povo não entendia. Então, houve aí uma distorção no meio do caminho, né, e aí hoje eles dizem, não, é língua sagrada, não, língua sagrada, Jesus falava, se é para ser língua sagrada tem que ser hebraico, né? Aí Jesus falava hebraico, então vamos todo mundo rezar a missa em hebraico. Porque o Senhor, a primeira celebração que ele fez, né, justamente quando ele instituiu ali a Eucaristia, foi justamente em hebraico, na língua deles.
Entendeu? Então, de verdade, existe assim toda uma distorção. E isso a gente precisa corrigir e estamos corrigindo aqui, celebrando sempre em português. Porque o latim pode ser até bonitinho, né? A gente ouve, que bonitinho, né? Você ouve até ali aquelas missas cantadas, né? Antigas, né? Com música clássica, tudo mais. Mas não é inteligível, não é facilmente entendível, né? Até porque é um outro tempo. Qual foi o problema? Qual foi o erro? O erro é que aí vão e mudam a liturgia. Quando resolve mudar para o português, não foi só vamos traduzir então o missal que está em latim, não vai ser mais latim, vai ser só o português agora. Que bonito, né? Só que daí mudaram tudo, mudaram a liturgia, mudaram a leitura, mudaram o calendário, mudaram as orações litúrgicas, aí acabaram de tirar o exercício de São Miguel Arcanjo, aí mudaram tudo, deformaram tudo e ficou a tal da missa nova. Mesmo assim, se você assistir a missa nova, né, chamada missa nova aí por essas pessoas do latim aí, que a gente conhece, se você assistir o Papa Bento XVI fazendo a celebração, você vai ver que é muito diferente da missa que nós assistíamos antigamente. Você vai fazer a comparação e falar, nossa, está diferente. E aí no YouTube tem como a gente colocar a legenda e você vai ver que dá muita diferença em relação ao que a gente conhece. Por quê? Porque aqui tem uma tradução já que não está acompanhando. E, gente, por mais absurdo que isso possa parecer, você vê que esse missal que você tem aí de 63, um monte de gente tem, que é lá do Dom Lefreve lá, que muita gente tem, eu também tenho, a gente acompanha o que tinha para comprar, aliás, até hoje é o que tem para comprar material físico. Se você for comparar com os missais que vieram antes do Dom Beda, de 1947 para trás, 47 é a quarta edição, mas de 47 para trás do Dom Beda, o latim é o mesmo, a tradução é diferente. E no que muda a tradução, muda a espiritualidade, decai bastante a espiritualidade. Então, assim como quando nós pegamos o missal, saímos lá da missa nova, viemos para o de 63, eu vi uma diferença brutal, mas é um negócio, nossa, é muito mais espiritual. Quando sai de 63 e cai em 47, a diferença é mais brutal ainda. Então você vê que tem assim uma mudança, o sujeito põe o latim aqui numa coluna e do lado ele coloca o português e já muda a tradução. Imagina então essa missa nova aí que eles traduziram o que eles quiseram. A igreja estava invadida já fazia tempo, né? Aí fizeram então essa meleca que a gente está vendo aí e vai ficar pior agora a partir do final do ano com o outro missal. Então tudo isso para explicar para você a importância de São Jerônimo, que não era para ter sido assim, era para ser em português desde o início, era para ser na língua que as pessoas entendiam, porque a proposta da igreja lá no começo já era essa. Paróquia Sagrada Face de Tours, o dia inteiro rezando com você, a liturgia das horas e o terço da misericórdia. São 5 vezes por dia, 6 horas da manhã ao vivo, meio-dia ao vivo, 10 para as 3 ao vivo, 18 horas ao vivo, 21h30 ao vivo. Então vamos rezar juntos, procurando aí esse caminho, trilhando o caminho da salvação junto com você. Seja bem-vindo à Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, onde a sua igreja doméstica acontece. Tá vendo só quanta coisa boa?